Ele diz: a política de se criar mais pobres, ou seja, retirando dinheiro dos que empregam e produzem através dos impostos, para depois criar esse assistencialismo humilhante, não é arriscado a médio prazo para o próprio governo? Para você poder tirar mais dinheiro dos que tem, você tem que aparecer com mais problemas. Porque se todas as pessoas estivessem muito bem, estivessem muito felizes e muito prósperas, como é que você ia justificar o aumento da carga tributária? Então, você precisa gerar o problema para depois aparecer voluntariamente com uma solução. O governo é uma espécie de incendiário que, depois de gerar o problema, aparece voluntariamente como bombeiro, dizendo assim: bom, agora que temos aqui o incêndio, eu preciso de uns cobrezinhos de vocês aí para resolver o problema. É assim que funciona, esse é o truque do negócio. Quer dizer, o governo manda matar o pai e a mãe, depois pede clemência alegando que é órfão. É essa a estratégia que se usa. Então, enquanto você acreditar nos desastres que eles dizem, na terrível quadro, o Chico Graziano diz assim: olha, quando eu fui presidente do INCRA, no governo FHC, a primeira coisa que eu fiz foi mandar fazer o recenseamento dos tais dos latifúndios. Porque a justificativa que o MST dava é que havia uma concentração fundiária tão extraordinária que uma pequena parcela de fazendeiros tinha um enorme território. Quando eu fui descobrir onde é que estavam os latifúndios, não encontrei nem metade, porque na verdade os latifúndios eram muito menos do que se dizia e muitos deles já não eram mais latifúndios, haviam sido repartidos. Os que haviam permanecido como latifúndios, na sua maioria, eram produtivos, e aqueles que não eram produtivos eram aqueles que não detinham as condições agronômicas mínimas para uso comercial. Então, o que é que o Chico Graziano diz? O Chico Graziano é do pessoal da esquerda. Diz assim: olha, no Brasil, mente-se sistematicamente contra o problema fundiário, porque se houvesse uma percepção das pessoas de que o problema fundiário, na verdade, é muito menor do que é, então não haveria chance de o governo criar intervenções subsequentes. A mesma coisa acontece, se você prestar atenção, no assunto violência. Então, toda vez que aparece um problema no campo, aparece um conjunto de denúncias, quase sempre feitas por padres, de que a violência no campo está horrível e extraordinária, e quando você vai ver, num ano inteiro, no Brasil inteiro, morrem menos pessoas no campo, em conflitos entre indivíduos, do que morre de assassinatos no final de semana em São Paulo. Quer dizer, é preciso você fazer de conta que no campo é uma verdadeira guerra, o que não é. Na verdade, não só não há guerra nenhuma, como a taxa de mortalidade dos conflitos é baixíssima. E o mais interessante de tudo, em todas as invasões de terra feitas no Brasil, nunca houve contribuição e colaboração dos empregados da fazenda, o que desmente uma outra tese de que essas pessoas seriam eventualmente explorados, seriam reféns dos seus patrões. Os empregados das fazendas não se colocam ao lado do MST. Ao contrário, de modo geral, acabam vítimas de uma violência. E eu queria muito saber por que é que, quando um sem terra morre, esta morte parece moralmente melhor do que a de um pobre coitado que cuidava da fazenda, que trabalhava lá e que levantava cedo. E essa pessoa, então, passa a não ter importância nenhuma, simplesmente por quê? Porque nós transformamos esse assunto numa espécie de delírio ideológico. Tá? Então, não tem guerra no campo, não tem latifúndios na proporção que existem, e de modo nenhum o MST tem, embora tenha a carta de Corso, que ninguém mais recebeu, embora só ele tenha recebido, de modo nenhum o MST é alguma entidade que possa ter alguma superioridade moral com relação a qualquer coisa que seja. Na verdade, eu diria que é facilmente provável que eles têm uma inferioridade moral, porque estão utilizando de métodos absolutamente imorais para conseguir os seus intentos, fossem esses intentos de natureza fundiária, o que de fato não são.